Se você deve, certamente você já ouviu falar do GitHub. Se você não usa, você deveria usar. E se você já teve uma péssima experiência utilizando o GitHub ou mesmo o Git em outras plataformas, faça um grande favor a si mesmo e fique nesse vídeo aqui, porque eu vou mostrar como usar o GitHub Desktop e tornar a tua vida muito mais fácil, principalmente se você for um iniciante. Para começar, jovem padawan, o GitHub não tem nada a ver com Git. Ele é um sistema de controle de versão distribuído e gratuito e de código aberto, projetado para lidar com tudo, desde projetos pequenos a muito grandes com velocidade e eficiência. Então, o Git é um sistema que você instala, que você baixa, instala no seu servidor, configura e você pode criar ali um sistema na tua própria rede interna para fazer o controle de versão dos códigos da tua empresa. Não só de códigos, né? Você pode também hospedar documentos, arquivos, etc. Né? Mas, obviamente, que ele é muito utilizado para código de programação, né? O próprio fabricante aqui diz que ele é fácil de aprender, ocupa pouco... Isso não é verdade, não é fácil de aprender, e ocupa pouco espaço com desempenho extremamente rápido. E aí finaliza aqui dizendo que supera ferramentas de Source, aqui SCM significa Source Control Management, como Subversion, que já foi muito popular e que eu adorava, CVS, Perforce e Clearbase, com recursos como ramificação local barata, áreas de testes convenientes e vários fluxos de trabalho, né? Então, para projetos muito grandes, que são tocados aí por comunidades muito grandes, realmente o Git ele é melhor, ele tem um esquema de ramificação muito útil para projetos com equipes gigantes e distribuídas, né? E também para lidar com a complexidade interminável dos projetos de software com as nossas ferramentas mais modernas, né? Bom, agora, o que é o GitHub? Ele é uma plataforma de desenvolvedor que é a líder mundial com tecnologia de inteligência artificial, que é a coisa mais recente, esse negócio de inteligência artificial. Mas é uma plataforma que usa o Git, mas que oferece um portal com uma série de outros recursos. E o GitHub, pela sua popularidade, não recentemente, há muito tempo atrás, já a Microsoft comprou o GitHub, desenvolveu o seu editor, o VS Code, que é muito íntimo do GitHub e traz muitas vantagens de utilização integrada. Isso fez com que o GitHub se tornasse a rede social dos devs. Se você não está lá, você está fazendo papel de otário. Então, você tem que criar uma conta lá. E eu espero que o professor da tua faculdade, do teu curso técnico, do teu curso online, esteja pedindo para você criar e hospedar códigos-fontes lá no GitHub, porque os recrutadores já estão entrando no GitHub para saber o que você tem feito por lá, né? Fora que é uma ótima oportunidade para você participar de projetos de código aberto, que geralmente, né, quase que sempre, são muito receptivos a qualquer tipo de ajuda, mesmo ajuda de iniciantes, e é uma ótima forma de você desenvolver experiência real em coisas grandes, bacanas, e desenvolver idioma também. Se bem que tem muita coisa em português também. No GitHub você loga com a tua conta e lá você tem projetos. Eu não estou aqui para falar do GitHub, sim como que usa o GitHub Desktop. O GitHub Desktop, olha que bonitinho que ele escreve aqui, ele concentra-se no que importa em vez de brigar com o Git. E aí eu sei que muitos aí acabam se identificando com isso, né? Quer você seja um iniciante ou um usuário experiente, o GitHub Desktop simplifica pra caramba o fluxo de trabalho de desenvolvimento. Pra caramba é por minha conta, não tá aqui não, né? Você pode baixar ele para Windows, ele já identificou aqui que eu uso Windows, ele tem uma interface gráfica para você que fugir da linha de comando, decorar comando, coisa e tal, né? Vou baixar ele aqui. Beleza, ele baixou aqui, eu vou clicar para executar, só 137 meguinhas. Olha, aí o bichão fica assim, ó. Ele já loguei, né? Assim, quando você entrar, vai aparecer a tela de login. Aí você entra com a sua conta, tem que ter uma conta do GitHub, não é do Git, né? Enfim, o Git a autenticação é diferente. Tem que ser uma conta do GitHub. E para não ficar dúvidas, você entra aqui no site do github.com e clica aqui em Sign Up se você não tem uma conta. Clica em Sign In se você já tem uma conta, Sign Up se você não tem uma conta. Vai pedir para você criar aí uma conta nova, vai pedir o teu e-mail, etc e tal. E quando criar a tua conta, não põe uma foto decente aí, né? Uma foto com roupinha profissional e pá. Vai botar foto do espelho mostrando o iPhone, nem na praia, sem camisa ou de biquíni. Pô, pelo amor de Deus, né? Põe uma foto profissional aí. No Instagram, não. Quando você instalar
o GitHub Desktop, ele automaticamente vai trazer para você aqui um repositório que é o tutorial. E aí ele explica, fica a setinha aqui explicando, ó, clica aqui em main, aí você vê as branches, dá para fazer por request e tal. Eu não tem nada aqui nesse tutorial, né? Ou nesse repositório. E aí, quando você passa o mouse aqui em cima, ele diz em que pasta que tá. Né? No caso ali está na pasta de usuário do OneDrive, Documents, GitHub, /Desktop Tutorial. Bom, e aí quando eu entro aqui na pasta do Desktop Tutorial, tem nada aqui, tem um readme, um arquivo Markdown, que é aquela que fica na home do GitHub. Se você não conhece, daqui a pouco eu te mostro, vou mostrar agora. Voltando aqui no GitHub Desktop, se clicar em Repository, ele tem esse botãozinho aqui, ó, View on GitHub, que faz com que ele caia lá no site. Eu tenho que estar logado porque está privado esse repositório. O readme é esse arquivo aqui, ó, Welcome to GitHub Desktop. Ele também tem a opção aqui para abrir no Explorer, para abrir linha de comando direto nessa pasta e até para abrir no Visual Studio Code. Essa é uma vantagem aí da integração. Então, olha lá, ele abriu o projeto aqui, ó, o readme é esse arquivo aqui. Se eu fizer uma alteração nesse arquivo, ó, escreva aqui, ó, alteração para teste de utilização. Tá? E aí eu salvo isso aqui, dei um Ctrl S, eu só salvei, eu tô no Visual Studio Code, poderia estar em qualquer outro editor. Quando eu faço isso, ele automaticamente no GitHub já identifica que esse arquivo sofreu uma alteração, né? E aí como que funciona o Git para iniciante? Você pode criar branches separadas, e aí existem várias estratégias para você criar essas ramificações de projeto entre o time que trabalha nesse projeto. Você pode criar por task, por usuário, tem várias estratégias, cada empresa adota uma, mas aqui a gente vai tudo jogar na main, publicar tudo na main, né? Como faziam antigamente os incas e os maias e os astecas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, teste 1, porque a gente precisa fazer um commit primeiro. Então, como que é o procedimento? Eu faço um commit. Então, eu coloco aqui, ó, testando as alterações no GitHub. Clico em Commit to Main, fiz aqui o commit. Quando a gente faz o commit, está no nosso computador ainda, viu? Não está lá no servidor, não. Porque um dos principais motivos de você usar um sistema versionador de código-fonte é que você protege os arquivos do projeto num servidor. Mesmo quando você passa o dia inteiro ali programando e tal, e você manda isso para o servidor, submete isso lá para o servidor, os códigos ficam seguros lá. Não corre o risco de ficar no teu computador, o gato vai lá, faz xixi, pifa o teu computador, vai para o saco do teu HD e você perde o trabalho de um dia inteiro, às vezes de uma semana, de um mês inteiro, né? Então, não seja tapado. Aprende a usar aí a ferramenta porque ela é extremamente útil. Agora, quando eu faço o commit, ele está guardando essas alterações localmente, só que no meu computador. Não está seguro ainda não. Para ficar seguro, tem que clicar nesse botãozinho aqui, ó, Push to Origin. Clique em Push to Origin. Quando eu faço isso, agora eu posso voltar lá no repositório e atualizar o código. Apareceu aqui aquele commit que eu fiz, ó. Quando eu clico aqui, ó, ele mostra exatamente o que eu alterei. Isso fica lá no GitHub, todos os commits dessa branch aí, né? Inclusive já com o texto que eu coloquei lá. Misturou aqui inglês com português, uma zona do caramba, né? Se a gente criar um arquivo novo nessa pasta, então eu venho aqui, ó, novo, eu poderia fazer pelo Visual Studio, né? Mas só para mostrar que tanto faz fazer pelo Visual Studio ou por aqui, vou escrever aqui, ó, arquivo, um arquivo TXT. No Visual Studio Code, inclusive, ele também vai aparecer lá, né? Arquivo TXT. Eu vou escrever aqui Eureka, tá? Salvei, tem um Ctrl S aqui, salvou. Volto no GitHub Desktop e lá está o arquivo Eureka adicionado, né? Então, vou colocar aqui, ó, inclusão de arquivo. Commit, fiz o commit. Se eu atualizar aqui, não muda nada, né? Ver aqui em código, aqui só tem um readme, não tem mais nada, né? Porém, depois que eu clico no Push Origin, pronto, magicamente o arquivo está lá. Se eu atualizar aqui, aparece ali, inclusive, o arquivo TXT também, com o conteúdo que eu defini ali para ele. E quando eu quero criar um novo repositório, né? Eu venho aqui em File, New Repository, aí ele vai perguntar o nome, a pasta, eu vou manter a pasta que ele já está, né? Então eu vou colocar aqui, ó, repo teste reprogramando. Não vou deixar a descrição, vou colocar aqui que não é código nenhum. Aqui no Git Ignore, o que acontece? Isso aqui acho que vale a pena comentar, né? Tem o nome, a descrição, o local, que eu vou manter o local que já está ali. Ele pergunta se eu quero inicializar com o arquivo readme
Aí eu deixo aqui, porque no arquivo README a gente pode escrever informações ali, usando o Markdown, do projeto em si, colocar links, descrições e tudo mais, tá? E aí ele tem esse campo Git Ignore, que ele é muito útil. O que ele tem aqui? Qual é a linguagem que você está usando? Então, tem mais diversos tipos de linguagem aqui. O que isso aqui faz? Existe um arquivo chamado Git Ignore, dentro da estrutura do Git, que diz quais são os tipos de arquivo que ele deve ignorar o envio para o Git. Por quê? Se eu pego Java, por exemplo, no Java, dentro de uma pasta de um projeto Java, quando você compila, ele cria um monte de arquivo de compilação, arquivos binários, que são classes que o Java utiliza, incorporação de biblioteca, uma série de tranqueiras ali, que ocupam muito espaço. Então, escolher a linguagem certa aqui no Git Ignore é bom, porque evita que você fique mandando para o teu repositório coisa que não é relevante para o teu projeto, né? E aí aqui eu vou deixar anônimo, porque não é de código fonte isso aqui, esse repositório que eu vou criar arquivo texto. Na licença aqui, ele já oferece um conjunto de licenças que você pode usar. Eu vou colocar aqui a do MIT, clico em Create Repository e pronto, o repositório está lá. Não no GitHub, ele está aqui no meu computador. Então, se eu vir aqui no Show in Explorer, abriu aqui, ó. Eu estou dentro do GitHub, teste reprogramando, né? Tá aqui, já tem aqui a licença, tal. Esse projeto acabou de ser criado, né? Não tem nada para fazer commit, porque primeiro eu tenho que subir ele para o repositório. Aí eu tenho aqui, ó, publicar repositório, né? Não está publicado lá. Clico aqui em Publish, ele vai no github.com, né? Para quem usa o Enterprise, pode alterar aqui para o Enterprise. Aí ele tem aqui o nome que eu defini. Eu poderia ter colocado uma descrição, poderia selecionar aqui a organização, mas eu não estou fazendo por nenhuma. Clico aqui em Publish Repository, pronto. Agora eu consigo lá no GitHub, ó lá, View on GitHub, ali está meu repositório do reprogramando. O resto do procedimento é igual. Eu altero arquivos, eu venho aqui, ó, em Repository, Open Visual Studio, abrir aqui no Visual Studio, ou de qualquer outro lugar. Se eu estivesse usando outra IDE, se eu estivesse usando o bloco de notas, tanto faz, então eu posso pegar aqui os arquivos e modificar, né? Colocar aqui, teste realizado com sucesso. Salvo isso aqui, dá um Ctrl S, volto lá no GitHub, ele já diz que tem que publicar. Aí eu vou colocar aqui que foi uma alteração no README, dou um commit para o main, empurro lá para a origem, para o main, para branch main, e aí, quando eu atualizo aqui, o README está atualizado aqui com sucesso. Esqueci de colocar o T maiúsculo, né? Se excluir também, então, se eu vier aqui no repositório original e eu remover esse arquivo, dar um delete aqui nele, né? Removi, não tem mais, posso até fechar aqui já. Quando eu volto no outro repositório, porque aqui eu posso clicar e escolher o repositório, volto aqui no tutorial, olha só, ele está aqui dizendo que foi removido. Mesma coisa, né? Remoção de teste. Aí eu clico aqui em commit, é sempre assim, commit, push to origin. Eu vou sair do tutorial aqui, que eu fiquei deixando ali no tutorial, já. Vamos voltar aqui para o reprogramando, porque quando eu volto aqui no tutorial, aquele arquivo txt que estava lá quando eu atualizo, ele sumiu dali. Beleza. Voltei aqui para o repositório teste reprogramando. E assim, e se eu quiser pegar um repositório que já tem lá, né, no GitHub? Aí eu venho aqui em Clone Repository, né? Por que eu vou pegar um repositório que já está no GitHub? Seu colega de projeto, já publicou o projeto lá no GitHub, você quer baixar ele para poder fazer alterações e fazer os seus próprios commits. Clone é o termo que a gente utiliza, Clone Repository. Eu clico aqui e ele vai perguntar qual é o teu repositório. E ele já lista os meus aqui, né? Então, eu vou pegar um qualquer aqui, um HTML teste. Mas você poderia colocar uma URL de um outro repositório qualquer. Pronto, agora eu já estou num repositório que já existia lá, né? Se eu visitar o GitHub para esse repositório, tem arquivos ali que já estavam lá, né? Alguma coisa que eu usei em aula aqui, né? Então, é fácil, né? Comenta aqui, é fácil ou não é? Comenta também se você é um mala que não gosta de usar ferramenta gráfica, você prefere linha de comando. Escreve aqui, eu prefiro linha de comando porque... E se você chegou até aqui, curtiu, comenta qualquer bobagem aí embaixo só para ajudar no engajamento. E se inscreve no canal, segue a gente aí nas redes sociais. E é isso aí, até a próxima.